Esse episódio é um oferecimento de V3 Data, EMEG e Fervo Digital. Está começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte o tema, se inscreva nos nossos canais e vamos juntos compartilhar as boas práticas e os cases de sucesso do empreendedorismo capixaba. E hoje a gente está recebendo André Prete, ele que é fundador e CEO da Mivita. André, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Eu que agradeço aí, Bruno, Gabriel, todo o time aí do Gestor, pela honra da gente estar aqui podendo contribuir com um pouquinho do que a gente tem vivido principalmente, né? André, queria que você explicasse um pouquinho o produto da Mivita, né? Como que está estruturada a empresa, em que área, né, da construção civil vocês atuam, né? Enfim, explicar o produto como um todo aí. Hoje a Mivita ela tem um posicionamento muito bem definido, assim. Claro que esse posicionamento muitas vezes a gente intencionalmente faz que seja sentido pelo mercado e não falado abertamente. Mas o nosso posicionamento ele é muito focado em imóveis. É até redundante você falar alta qualidade, mas realmente a gente foca muito na qualidade desde layout da arquitetura, material de acabamento, como que esse cliente é recebido, como que a gente se relaciona com o mercado. Eu brinco, eu gosto de carro, que a gente tenta se posicionar como se fosse uma Porsche. Não é tão caro como a Ferrari, mas você tem todos os bons atributos da mesma, às vezes até melhor, assim. Então, é mais ou menos como a gente se posiciona no mercado. Mas olhando para a cadeia como um todo, me corrija se eu falar alguma coisa errada aqui, mas você entra tanto na parte de captação dos recursos, de viabilização do instrumento financeiro para financiar, faz a incorporação, faz a construção e faz a venda também dos imóveis. É isso? Qual que é? Em que parte da cadeia vocês estão atuando? É mais ou menos isso. Com relação à cadeia, realmente a gente entendeu que o diferencial que nós conseguiríamos, desde o início, a nossa ideia era como que a gente consegue criar produtividade para a cadeia, não importa o nicho que nós estivermos. E no início não foi por visão, foi por necessidade. A gente estava pivotando de Aracruz para Vitória, nós éramos empreiteiros lá, e aí a gente fez esse caminho de virar incorporador, que abrange mais coisas. Só que, como você falou, nós temos hoje o mercado imobiliário, principalmente o primário de verticalização, ele tem caminhado para 4 grandes players, geralmente, dentro de uma incorporação. Você tem a incorporadora em si, que é o guarda-chuva de tudo. Você tem uma captadora / gestora de recursos ou outros agentes financeiros, que há tempos atrás era muito feito via instrumentos bancários que nós temos ainda, mas essa outra via de fundo imobiliário, o recurso mais institucional ser alocado nisso. A terceira é uma parte de gestão de vendas. Eu não falo nem só a imobiliária em si, mas você tem que fazer a gestão com as imobiliárias, com o mercado para poder vender esse produto seu, e a construtora que é quem realmente, de fato, constrói o objeto lá, o prédio. No início, nosso primeiro empreendimento, quando a gente pivotou, nós viemos com um investidor, que foi nosso primeiro cliente quando a gente era empreiteiro. A gente montou o modelo de negócio e a gente veio bem na época que estava aquela crise da Dilma, o nosso mercado sofreu muito distrato, a gente viu grandes players, foi uma pena que eram players muito bons, tiveram um problema por uma questão que nem foi de gestão, na época foi uma coisa que ninguém sabia, a questão do distrato nessa magnitude. E o mercado, na época, trabalhava 100% praticamente, ou a consultora ela já tinha um caixa muito bom,
ou que era mais antiga, ou trabalhava com o banco, o que a gente chama de apoio à produção e outros nomes aí para esses projetos. E aí, na época, nós modulamos esse modelo com o investidor, que a nossa ideia era o seguinte: nem que no final a gente pague os custos administrativos e pague um retorno mínimo para esse investidor, esse prédio vai ficar pronto. Nós não vamos criar um passivo aqui, um risco maior do que a gente consegue, principalmente no primeiro empreendimento, numa cidade que na época, para nós, apesar de eu ter formado aqui em Vitória, para nós era um gap muito grande, montar toda a estrutura que estava feita em Aracruz e trazer para cá. Então, na época, a parte de captação veio com um investidor lá de Aracruz. A construção, nós já construímos, era um empreiteiro, então vamos construir também. A incorporação, obrigatoriamente, nós tínhamos que fazer. E aí o que a gente foi um pouco mais ousado na época foi de fazer a gestão das vendas. Nós não conhecíamos o mercado, as imobiliárias, os que a gente trata hoje dentro do nosso planejamento estratégico como um dos nossos clientes. Nós temos o cliente final, mas temos o cliente que é quem tem o poder de ajudar a decisão. Então essa gestão de vendas também veio. Então essas 4 áreas a gente começou a fazer por necessidade. E aí depois de uns 2 anos de operação e a gente começou a entender que isso fazia parte do nosso planejamento estratégico, essa verticalização. E aí, assim, você tem Microsoft e você tem Apple. Microsoft, ela abre o software e ela quer estar em o maior número de computadores possíveis. E você tem a Apple que ela tenta trazer um ecossistema único. Você não consegue comprar o sistema operacional do notebook Apple. Ele vem junto com o notebook e é uma parte única. E a gente caminhou muito mais para esse outro lado, de fazer uma verticalização. A gente toma muito cuidado para entender também o que é estratégico nessa verticalização, porque senão você começa a criar redundâncias desnecessárias. Mas hoje a nossa verticalização para o patamar que a gente está é realmente dessas 4 áreas, macro áreas, mas a gente já está no planejamento estratégico, a gente tem outras áreas que a gente vê também que com um pouquinho mais de volume a gente consegue fazer essa verticalização. Eu queria pegar esse gancho que você trouxe aí dessa verticalização que foi por necessidade, mas que num primeiro momento vocês lá, enquanto ainda empreiteiros, vocês foram construindo, né, consolidando cada uma dessas, vamos chamar assim, de áreas de negócio, né, interno, de forma modulada e de acordo com o que vocês foram entendendo também que seria melhor absorvido no mercado. Qual que foi essa primeira área que vocês foram desenvolvendo, algum teste que vocês fizeram também de algum modelo de negócio? Que acho que isso tem muito valor, né, de você eventualmente testar um determinado modelo e eventualmente aquilo ali não dá tão certo, mas aqueles aprendizados que você tem naquele modelo ali conseguem fazer com que você lá na frente eventualmente consiga olhar em retrospectiva e aproveitar muito daquele aprendizado. Como é que foi essa virada de chave? E queria que você contextualizasse esse período que acaba sendo também uma outra virada, que é quando você sai de uma cidade um pouco menor e vem para um mercado um pouco mais competitivo, né? Como é que foi esse tempo? A gente está falando de uma empresa de 9 anos. Como é que foi essa virada de chave dessas duas questões relacionadas principalmente ao modelo de negócio e eventuais testes que vocês fizeram ao vir para a capital? Bacana, Bruno. Nós éramos inexperientes quando a gente abriu, tinha tudo para dar errado, porque eram o Thiago e o Renan. Nós começamos em 3 sócios, depois entrou mais um sócio, mas o Thiago, o Renan e eu, nós moramos juntos na mesma república quando a gente começou a fazer engenharia civil lá na Federal de Viçosa. Depois eu vim para a UFS, mas eles formaram lá e a gente sempre foi amigo. E aí, na época, eu estava trabalhando como supervisor de uma empresa, trabalhava na área industrial e tal, e assim, estava tomando conta de uma parte relativa do faturamento dessa empresa, e eu estava novo, eu falei, vou tentar. A hora é agora, não tenho filho, eu morava com meus pais ainda, tinha 23 para 24 anos, e aí assim, vou montar alguma coisa, não tinha nada na cabeça. Vou fazer alguma coisa, vou trabalhar com um projeto, ou vou fazer obra. E aí a gente começou, e aí eu falei com o Renan e o Thiago na época, eles, não, vamos fazer, não sabemos o que a gente vai fazer ainda não, mas vamos fazer.
E aí os dois trabalhavam como engenheiros ainda. Eles recebiam um salário de 2, a gente dividia em 3. E eu fiquei o primeiro ano sozinho numa salinha de 20 metros quadrados lá em Aracruz para poder ir atrás, modular os negócios. E eles à noite, muitas vezes à noite, iam lá para ajudar, para a gente ir discutindo. E aí a gente chegou num modelo na época que era o seguinte, a gente entendeu, o mercado imobiliário, ele, principalmente no interior, mais no interior, ele é muito informal. Todo mundo conhece alguém que tem um pedreiro da família, que você vai lá, o cara trabalha 2, 3 dias, paga R$200 na diária e tal. E some alguns dias. Some alguns dias. É uma coisa até folclórica do Brasil isso, né? E aí a gente falou, ó, não tem como você montar uma empresa baseada nisso e para concorrer com isso. É quase que, na nossa cabeça, impossível. E aí, na época, a gente, vamos trabalhar com solução. E aí, Aracruz é uma cidade pequena, um pouquinho mais de 100 mil habitantes hoje, e o investidor de Aracruz, ou dessas cidades pequenas, ele geralmente tem um terreno bem localizado no centro, ou em bons bairros, tem um recurso ali, faz uma loja no térreo, mais 3, 4 andares em cima, com um apartamento pequeno, ou sala, obra... Resumindo, desperdiça, joga dinheiro fora com esse empreendimento. Às vezes até consegue ir bem, mas não é uma conta tão financeira como a gente faz aqui hoje, né? A cidade é mais linear também, né? Mais horizontal, vamos dizer assim, né? E aí, cara, a gente focou muito em fazer uma solução desde o projeto estrutural. Então, o Thiago, ele era projetista estrutural, a execução da obra, e a gente vendia o pacote fechado. E aí, normalmente, o cara já chegava com um projeto pronto desse prédio estrutural. Que às vezes era igual vários outros que ele já fez, lá, já Ctrl-C, Ctrl-V. É mais ou menos isso. E a gente pegava, ó, eu tiro tantos pilares aqui, você vai ganhar tantas vagas, tal, e no final o seu custo para trabalhar com o pedreiro, correndo todos os riscos possíveis, a gente tentava calcular os riscos para ele, dá tanto, e o nosso dá a mesma coisa. E aí a gente começou a fazer, em 3 anos, a gente fez, acredito que a cabeça já vai falhando, mas acredito que umas 15 obras, assim, nesse patamar, supermercado pequeno e tal, e só na área da estrutura, só fazia estrutura. Então, e aí chegou num momento que nós batemos, com 2 anos e pouco, 3 anos, nós batemos meio que num teto para Aracruz, para esse tipo de negócio. Todo mundo que faz um prédiozinho na cidade de 100 mil habitantes, com 50 mil dentro da sede. E aí, na época, a gente começou a gerar um caixinha, que eu até contei para vocês, né? A gente falou, vamos montar um outro negócio para pulverizar. Ingenuidade nossa, com 3 anos de negócio, não sabia nem o que era um negócio direito. Vamos abrir um outro negócio para pulverizar. E aí foi um dos grandes aprendizados nossos, que na época a gente buscou, a nossa ideia era formatar um FDIC, que é um fundo que compra direitos de crédito, se antecipa recebíveis, mas até lá você tem que ter outras estruturas para ter o volume. E aí a gente entendeu com 1 ano que não era para nós isso. Então, essa questão do crédito, análise de crédito mesmo pura e friamente, quase que de um banco, nesse nível de tomador, muitas vezes um tomador de crédito que ele não está com as contas em dia. Então a gente viu que com 1 ano, o dinheiro que a gente ganhou na operação, tirou inadimplência, a gente foi bater a conta da Selic, deu um pouquinho acima da Selic ainda, a gente falou, não, tá bom, então tá na hora de parar, vamos parar. Só que nesse mesmo momento, nessa mesma época, a gente já estava se planejando para entrar na incorporação. E nós estudamos, vamos começar a incorporação em Aracruz, vamos começar em Vitória, onde que a gente vai começar? E aí a gente entendeu que existe uma coisa cultural no nosso mercado, que você não... Às vezes você consegue mudar, mas é muito difícil, né? Você tem que ter volume, você tem que ter uma capacidade produtiva para isso, que uma empresa pequena não tem como. E a gente viu que a Aracruz ela horizontalizou muito
A cultura, tanto de lá como de cidades horizontais, é do cara comprar o lote, vai lá, financia direto com a loteadora em 120 meses, depois junta mais um dinheirinho, vende o carro, faz a estrutura da casa, aí depois sobra mais um dinheiro, vai com o pedreiro, e a gente viu que não dá para criar volume fazendo isso lá. E a verticalização, a conta, não ficava muito atrativa para o cliente. Então, para nós, na época, foi um desafio imenso. E aí a gente pivotou realmente. A gente ficou, quando veio para cá, a gente ficou 1 ano de pré-operacional até lançar o primeiro empreendimento, até fechar o primeiro terreno. Vitória é difícil pra caramba para você achar bons terrenos. E nesse ano, exatamente esse ano, a gente finalizou o nosso último contrato lá de Aracruz. E aí, de novo, muitas vezes a mão de Deus vai ajudando, casou certinho. Quando a gente acabou a estrutura de lá, a gente estava pronto para lançar aqui em Vitória. Para já mudar de malicuia. É interessante que você está falando isso aí. Acaba sendo uma dinâmica muito forte em grandes centros você trabalhar a verticalização, porque você tem vários bens e serviços de forma mais próxima, né? Por isso que se a gente for olhar até mesmo o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, Vitória também, que tem o relevo, né, um pouco mais acidentado, áreas rochosas, você acaba tendo formações de complexos habitacionais, que a gente acaba chamando de favela aí, mas as pessoas elas acabam se condicionando a morarem em condições menos favoráveis para estarem mais próximas do acesso a determinados bens e serviços ou até mesmo de terem opções de trabalho, né? E aí, naturalmente, a verticalização com prédios acaba, mesmo tendo, eventualmente, alguns custos, imagino, adicionais ou marginais em relação a essa horizontalização por conta da estrutura e tudo mais, você acaba nesse rateio com os moradores daquela estrutura vertical, facilitando, porque as pessoas, primeiro que elas vão precisar se deslocar menos, segundo que elas vão estar mais próximas do trabalho, e, consequentemente maior qualidade de vida, e terceiro que elas vão conseguir ratear vários custos intrínsecos naquela estrutura como se fosse um mini bairro, né? Ou pelo menos alguns quarteirões numa estrutura só. Eu imagino que vocês olharam um pouco para isso também em relação a forma de talvez prospectar esses terrenos, já que quando vocês vieram para cá já tinham poucos terrenos disponíveis, assim, de forma estratégica, mas que vocês olharam muito para isso também, né? Sim, foi. Acho que você pegou bem, assim, qual que foi a nossa ideia na época. E até hoje a gente trata dessa maneira. A nossa área lá de novos negócios, ela é muito focada onde que a gente tenta virar especialista no bairro. E na época, o bairro que a gente conhecia, o que todo mundo do interior vem para Vitória, era Jardim da Penha. Quando eu vim fazer o UFES, eu morei em Jardim da Penha todo o período. E era o bairro que a gente conhecia e que às vezes tinha pouco terreno, mas você conseguia uma casa velha, tal, que foi que a gente fez. Então, a gente focou, a nossa ideia realmente era essa. Vamos focar em boas localizações, mesmo que seja foi muito árduo para nós conseguir esses terrenos, porque você começa a concorrer com uma empresa que tem 30 anos. Então, você tem que pagar um delta, às vezes, maior, você tem que reduzir sua margem, e você está iniciando, você não está tão bem eficiente, você não está muito bom operacional ainda, você tem muita perda operacional de início de projeto, então tem um risco inerente que depois que a gente fez isso, hoje eu vejo com um pouco mais de clareza, mas a gente sempre focou muito nisso, em locais, e muitas vezes esses locais, a gente tentava entender quase que a psicologia das pessoas que estavam em volta dali. E foi o que a gente veio trazendo até hoje, entendeu? Mas foi muito focado nisso, Bruno, realmente, de localização, que a gente consegue verticalizar, que você tem toda a cadeia de suprimentos em volta, que o preço de venda é muito bem definido já, você já consegue balizar, e que a gente entende que tem uma demanda... eu não vou falar uma demanda absurda, mas é uma demanda constante. A gente sempre buscou esse local de demanda constante. Eu sempre tive um pouco de aversão a picos. Tá muito bom, tá... Não, vamos... te deixa um pouco com a visão turva, né? André, nesse movimento que vocês fizeram de se tornar incorporadora, fazer a gestão de vendas,
principalmente na transição de uma empreiteira, que é uma prestadora de serviço, né, para um sistema muito mais complexo, que vai ter que tanto comprar o terreno ou encontrar o investidor, o dono do terreno, e fazer o trabalho de captação para viabilizar aquela obra ali também. Além de você passar a ter um novo cliente, que eu entendo que é o seu investidor também, o cara que não está interessado na unidade, está interessado em financiar o projeto e ter um retorno a partir do projeto, você também cuida ali do seu cliente na ponta, que é a família que está comprando a unidade, etc. Mas nesse momento aí existe um risco, porque é capital intensivo, né, para comprar os terrenos e fazer a construção. Imagina aí, falar um empreendimento médio aí, imagino que gira em torno de 40, 50 milhões, por exemplo, para construir um prédio, por exemplo. Como é que vocês superaram esse desafio, cara? E com que medo que vocês ficaram de fazer esse movimento, entendendo que o jogo ali ia mudar de patamar, né, ia subir de nível, né? Como é que vocês foram e com que apetite vocês foram para esse movimento? Só fazer um comentário aqui, não sei para talvez quem está nos assistindo ou está ouvindo, na Grande Vitória, principalmente eu, particularmente quando eu me mudei aqui para o estado, eu morei em Vila Velha, região ali da Praia da Costa, no Parque das Castanheiras, tem vários esqueletos de prédios de grandes empresas que acabaram ou porque o cara sumiu, ou porque deu errado, porque a empresa quebrou, então tem vários cases capixabas relacionados a essa sabedoria, né? Essa capacidade de dominar o capital de giro, entender esse capital intensivo, de como é que fazer essa alocação. Acho que a pergunta do Gabriel tem muito a ver com isso também, né? Sim, sim. Igual você falou, Gabriel. No início, nosso produto era serviço. Como empreiteiro, seu produto é um serviço. Você sai do serviço para entregar um produto de fato mesmo, um ativo ali, que é um imóvel para o cliente final, e para o investidor quase que um produto financeiro, praticamente um produto financeiro. Foi muito desafiador. Nós focamos primeiro, e o nosso mercado imobiliário, quando você vira um incorporador, o volume ele é muito importante para você conseguir reduzir muita coisa ou ganhar força de mídia, que ajuda muito para vender, e é ingrato. Então, no início, nós vamos focar num empreendimento pequeno, com um modelo de negócio muito balizado, mais na segurança, foi o que eu falei no início, nem que a gente zere no final, o ganho foi de aprender a fazer uma incorporação mesmo. A gente não buscou, vou buscar o menor custo financeiro possível, a gente tentou adequar muito mais a segurança no primeiro momento. Essa foi a primeira tomada de decisão nossa. E a segunda foi para entrar em empreendimentos um pouco menores. Então, como você falou, hoje um custo de empreendimento, que no nosso mercado a gente chama de VGV, Valor Geral de Venda, você pegar todas as unidades daquele prédio e vender, tem um número ali que a gente chama de VGV. Hoje a gente trabalha com empreendimentos acima de 100 milhões de VGV, você vai realmente ter uma exposição de caixa aí de uns 40, 50 milhões, mas a gente não focou nesses daí. A gente focou em empreendimentos menores, empreendimento de 25, 30 milhões, que dá mais trabalho do que fazer o de 100. Dá mais trabalho, porque você não tem uma estrutura na obra para ter um engenheiro full time nela, você tem que ter um engenheiro dividindo duas. Consegue diluir muito dos custos. Exatamente. Também tem, imagino que um ganho de escala de compra de insumo também, né? Sim, você consegue ganhar mais. Tal. Sim. Mas foi mais ou menos isso no início. Então, acho que foram essas duas medidas aí as principais que a gente tomou. Eu queria explorar um pouco, você falou que essa questão de fazer a captação de recursos junto a investidores, isso na prática é um instrumento financeiro, né? Que você tem, para quem não conhece esse modelo, a entrada de um investidor, ele aloca via de regra os aportes no fluxo de caixa de acordo com a demanda que o empreendimento demanda ali, via de regra está muito puxado pelo custo de obra, mas tem alguns outros custos e despesas acessórias. E aí esse cara, por conta dessa valorização do ativo, do VGV, na hora que ele realiza a venda, ele consegue fazer o retorno do empreendimento. E ao longo da trajetória de vocês, a gente estava olhando, vocês tiveram aí um retorno médio de 20% ao ano, né? Mesmo em momentos aí de pandemia.
Como é que foi essa compreensão, né? Acho que talvez tenha um pouco a ver aí desse momento que vocês entraram um pouco mais a fundo na capacidade de entender modelagem econômico-financeira, de entender mais a parte de investimento realmente. E como é que vocês conseguiram, mesmo em momentos de grande oscilação de preços, de insumos, o mercado de construção, a gente sabe que durante a pandemia a Selic bateu a mínima histórica de 2% ao ano, que aumentou a demanda de compras de apartamentos, lotes, casas de modo geral, mas o preço, consequentemente, pelo aumento de demanda, o preço dos insumos para a obra também aumentou drasticamente, né? Como é que vocês conseguiram trabalhar essa lógica financeira do investimento para manter essa capacidade de entregar bons retornos, né, via de regra acima da inflação, acima de CDI, mais X%, que foi esse retorno aí que eu comentei que vocês tiveram ao longo do tempo? Quando a gente iniciou o primeiro empreendimento, lá em Jardim da Penha, a gente, acredito, na época devia estar com uns 30% de obra, metade dele vendido, um desafio danado, porque você estava vendendo sonho para quem nunca tinha visto nada que você tinha feito, né? Começou a pandemia. Aí, na época, eu lembro, a gente fez reunião lá, a gente sempre teve um conselho estruturado, mesmo sendo consultivo e tal, juntamos lá no conselho. Não, isso aí acho que vai ser uma semana, acho que todo mundo achou, né? E perdurou 2 meses sem vender, sem ninguém achar nada, procurar nada. E aí nos alertou a buscar cada vez mais, como a gente tinha esse ativo de verticalizar a cadeia, a gente conseguia entender onde que a gente conseguia apertar e onde que a gente tinha que focar para poder fazer o negócio rodar. Então, o nosso modelo hoje, como a gente faz a verticalização, vou te dar um exemplo. Teve época, dessa época de pandemia, por esse descasamento entre taxa de juros e a nossa inflação, que é o CUB aqui, que não compensava vender. É uma loucura em momentos de pandemia. Porque o CUB superava a inflação? O que aconteceu no empreendimento? Nós vendemos 50% dele em um mês. E na época que a taxa... é um absoluto sucesso, né? Foi Vamos um dizer sucesso. assim, né? Mas tem um ponto aí, desculpa, fazendo uma pausa aí. Às vezes acelerar logo no lançamento também pode não ser o melhor dos mundos, né? Porque você vai... faz ali a sua venda 20%, depois você aumenta o ticket médio. Então, tem toda uma estratégia. É sucesso, porque você não capta a valorização, né? Você já queimou 50% do seu Só que estoque dependendo também. como que você vende, você reduz sua necessidade de caixa. Então, você tem menos capital a remunerar. Se antecipa o retorno do investimento. É um investimento. cobertor curto. Você tira de um lado, o outro tampa. Assim, mas na época, esse empreendimento que eu estava falando, foi o segundo nosso em Jardim da Penha, a gente tinha 1 ano e meio que tinha lançado o primeiro. Vendemos 50% em um mês, e na época a Selic estava em 2%, 2 e pouquinho, aquela mínimo histórico. E o nosso cliente geralmente tem um pouco de poupança, né, aquele que tem que financiar tudo. Ele foi antecipando a nossa tabela de vendas. Então a gente estava com recurso para tocar 70% da obra, com esses 50% de vendas. A gente vendeu muita coisa à vista e tal. E aí, uns 2, 3 meses depois, o custo começou a disparar. A gente estava falando antes, o aço teve um ano que ele subiu mais de 100% em um ano, que é uma das principais linhas de custo do nosso negócio. E aí a gente, na época, entendeu o seguinte, temos aqui esse dinheiro no caixa da obra, a gente não mistura o dinheiro de um empreendimento com o outro. Estava lá, sendo corroído a sua capacidade de compra, a gente viu na pele, dinheiro parado lá, no melhor CDB de liquidez com 100% de CDI, com CDI a 2. Aí você bate IR e PJ, não dá nada. E o nosso custo teve mês que bateu 5% de reajuste, em um mês. E aí a gente entendeu nessa época que o mercado, o valor das unidades estava subindo, a gente falou, vamos ver até onde que vai e vamos segurar as vendas. Ou só se for uma venda muito boa mesmo. E aí a gente entendeu, se a gente tivesse um terceiro como gestor de vendas nosso, o ganha-pão dele é a venda. Como é que eu falo para ele ficar 6 meses, 7 meses sem vender? Esse aí foi um dos principais insights que a gente teve do nosso modelo de verticalização. E foi como a gente aprendeu a trabalhar, entendeu? Eu tive um sócio, cara, que ele sempre falava assim, quando ele olhava para esse exemplo de verticalização, ele olhava e falava, cara,
não tem como o cara ser exatamente igual ou competente igual na captação dos recursos, né, na incorporação, na construção e na gestão das vendas, né? Então, de alguma forma, quando você verticaliza, de certa forma, alguma ineficiência pode estar sendo coberta por uma eficiência que você tem absurda, seja em vendas e tal. E aí eu não sei se são as águas do Piraquiaçu, né, do Rio de Aracruz lá, mas a Imetame, por exemplo, uma verticalização absurda, sim, né? Vai construir o porto, compra uma pedreira para fazer lá o quebra-mar. O Hétero gosta muito disso, né? De certa forma, a Suzano também tem operação, tem a Portocel ali, uma participação na Portocel. O mercado de saúde também tem muita verticalização, né, você acaba tendo. Que é onde que o pessoal ganha eficiência no mercado de saúde, né? Com essa verticalização. O negócio é porque se você for analisar uma unidade de negócio em detrimento da outra, que acho que é o que o Gabriel vai perguntar, uma acaba sendo predatória em relação à outra. Né? Porque ela fica ali como se fosse um boi de piranha, mas a outra potencializa muito mais por conta da existência dessa, e aí no geral... Então, objetivamente, assim, como que você olha para as 4 unidades de negócio, vou chamar assim, não sei nem se você olha assim, mas e o que performa mais e o que você eventualmente olha e fala, cara, e se eu me especializasse absurdamente, por exemplo, só na incorporação e na construção, ou se eu me especializasse absurdamente na gestão de vendas, ou no veículo financeiro. Então, como é que vocês olham para essas unidades de negócio de forma distinta, analisando a performance dela e eventualmente vendo se alguma ali precisa de algum ajuste ou não? Como é que funciona isso? Perfeito. Então, no início, nós começamos a tentar trabalhar com margem de contribuição de cada unidade para ver. E a gente começou a entender que a parte de gestão de vendas ela era deficitária, bem deficitária, porque não tinha volume de venda para bancar a estrutura que a gente montou. Deficitária 0 a 0, vamos colocar. Não dava custo, não dava prejuízo. Mas ela era estratégica. É ela que a gente conseguia entender realmente o feeling lá da ponta do anseio do cliente, como é que ele tá, o que ele tá sentindo, o que ele quer, qual que é o desejo dele, qual que é o medo dele. Então, para nós, mesmo se ela fosse deficitária, faria sentido. E aí, de uns tempos para cá, nós começamos a fazer um trabalho mais estruturado, de estruturar a governança da empresa, com conselho e tudo mais. Nós fomos por um caminho de colocar tudo num bolo só. No primeiro momento parecia loucura, para tocar o negócio como uma unidade só. Tanto que o nosso modelo para frente, daqui para frente com os investidores, vai começar a se basear nisso. Então, se você pegar as forças de Porter lá e as fraquezas tal, a gente cria uma força muito grande, porque a curva para alguém começar a fazer isso é muito difícil. E aí, com o volume, você começa a ter esse ganho de verticalização. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Então, assim, no início foi... A gente vai começar a internalizar agora, até de primeira mão, até o nosso marketing. 100% do nosso... A gente tá montando uma agência de marketing dentro da empresa. Então, 100% do nosso marketing. Claro que alguma coisinha ou outra externa, mas 100% do marketing, porque ele bebe lá todo dia do branding da empresa, de qual é o anseio, do tráfego, tudo. A gente está internalizando agora com esse volume também. Então, seria uma quinta vertente ali. Sem dúvida, as águas de Aracruz são diferentes, tá? As causas... essa água que a gente está bebendo aqui, se não for... verticalização, mas é um desafio. Acho que é interessante, como você falou, assim, realmente sentir na ponta da venda, né? O que os consumidores estão querendo, né? Olhando para frente, pode alimentar o seu trabalho de incorporação, né? Sua estratégia de incorporação.
Eventualmente, esse cara também pode virar um cliente seu, ser um investidor, né? Comprar uma unidade, mas ser um investidor também. Você pode ter. Você já teve algum tipo de cross-selling dessa ordem? O cara Já. O cara que comprou uma unidade e depois investiu na Mivita, por exemplo. Semana passada, uma pessoa comprou uma unidade com a gente, um empresário de uma empresa até grande aqui, conversou com o time de venda, eu queria conversar com alguém, porque eu gostei da empresa, gostei da tratativa e tal, fui lá conversar com ele. A gente não fechou ainda, porque eu não tinha ainda cota aberta para nenhum negócio, mas ele ficou disponível. Foi legal. É um bom indicativo para nós, né? Sem dúvida. É um bom indicativo. Mas, cara, uma coisa que, quando você estava falando, que me avivou muito, também, cada área, mas a gente foca muito em ter gestores muito bons naquela área. Então, a empresa é um conjunto. Então, se você tem boas pessoas naquela área da gestão das vendas, na área de incorporação, na área da gestão financeira ali, da distribuição desse recurso, na área da construção, você consegue realmente dar potência. Foi o que a gente falou. Você tem que ter um volume mínimo para ir agregando essas coisas, né? Acho interessante que vamos colocar aí nos últimos 6 anos, principalmente, que vocês vieram para a capital aqui de Vitória, né? Grande Vitória de modo geral, vocês realizaram alguns empreendimentos um pouco menores, hoje vocês estão focando em empreendimentos que têm, assim, um acúmulo de metro quadrado um pouco maior, né? Alguns números que a gente estava conversando aqui, hoje vocês estão aí com 3 empreendimentos em produção que totalizam em mais de 50 mil metros quadrados e um VGV total em produção de 400 milhões aproximadamente. A previsão para 2025 é atingir 1 bi de VGV. Quais empreendimentos ao longo dessa trajetória você considera que foram os mais emblemáticos, assim, que, cara, realmente mudou o patamar do jogo? E se tem alguma notícia, alguma coisa que saiu aí que de fato se consubstanciou, enfim, que tinha sido um dos mais emblemáticos, que a gente até chegou a conversar num outro momento. Não sei se isso andou realmente, se é um desses que está em produção, se é para 2025, mas quais que foram os mais emblemáticos, assim, que marcaram realmente para vocês? Bacana. O primeiro, acho que sempre vai ser o mais emblemático. A primeira vez sempre é inesquecível, né? O primeiro, por conta de todos os desafios. A primeira construção ou a primeira incorporação? Os dois. A primeira venda. Eu lembro que a primeira construção como empreiteiro, tava eu e o Renan, começou a chover para primeiro dia, vamos pegar a obra aqui para pegar do zero. A máquina chegando e tal. Nós com 3 funcionários só. A gente pegava o EPI, entregava e tava lá, tá uma chuva danada, cara. E eu olhei pro Renan, cara, esse negócio não é fácil não, cara. A gente lá na obra, como a gente trabalhava... O Renan no início, sei lá, nos 6 primeiros meses, ele trabalhava como encarregado praticamente da obra. Mas, enfim, foi um momento bacana lá no início, primeira obra. Primeiro lançamento aqui em Vitória, acho que para nós também foi muito emblemático. E aí depois, quando a gente fechou esse primeiro ciclo de empreendimentos menores, que a gente falou, opa, agora vamos para um patamar maior, foi onde que era o cerimonial Lago de Garda, em Jardim Camburi. E lá na época, foi muito interessante, porque foi a abordagem, a gente conseguiu modular uma abordagem que a gente segue hoje para os outros lançamentos. A gente esquece um pouco o que os concorrentes estão fazendo. Claro que a gente tem análise de concorrência mensal lá, a gente sabe o preço que está todo mundo na tabela, quantas unidades estavam, quantos saíram, quanto está subindo mês a mês, a gente tem isso mapeado, tem estrutura na empresa para isso. Mas, em termos de produto, a gente começou a focar muito mais no que o cliente está querendo. E aí, como que a gente faz isso? Claro que tem pesquisa, mas o nosso time mesmo vai conversar direto com os possíveis clientes, vai nas imobiliárias, quase todas as imobiliárias da região a gente vai, e é constante, cria-se uma relação com elas. E aí na época do Lago de Garda, Jardim Camburi, a gente conseguiu pegar a mudança demográfica de Jardim Camburi. Porque Jardim Camburi, há muitos anos atrás, era um local que a pessoa queria morar na Praia do Canto, mas não conseguia por conta do preço e ia morar em Jardim Camburi. Só que de uns tempos para cá, isso mudou. Jardim Camburi realmente começou a virar local de desejo de muitas pessoas. Sim. Porque é um bairro muito bom, você está muito bem localizado, muito estratégico.
E tem tudo lá dentro. Tem tudo, bons empreendimentos, bons comércios, boa estrutura. É uma cidade à parte, praticamente. Assim, Uma né? cidade, você vive lá dentro. O maior bairro do Espírito Santo. É o mais populoso. É. E aí, cara, na época com o Lago, o que tinha produto padrão da época era aquele 2 quartos compacto de 60 metros, 3 quartos de 80 metros, 75, por conta do ticket para ficar com um preço baixo. E aí, na época que nós compramos o terreno, nós compramos com a viabilidade para um produto desse. E aí o Thiago, que é acionista da empresa, ele é diretor comercial, ficou umas 2 semanas, ele ia todo dia na minha sala, André, temos que mudar esse produto. O Thiago já está na prefeitura para aprovar, cara, ele não vai valer a pena, vamos, fizemos tudo. Aí eu falei, então eu vou com você em 3 imobiliárias. As 3 imobiliárias falaram exatamente a mesma coisa. Ele ia perguntando as coisas assim, eu falei, cara, tá de sacanagem, eles combinaram. E aí ficou cristalino para nós na época, a gente veio com um produto com 4 quartos, 150 metros, 136 metros, 4 quartos de mais de 2 milhões, né? Que para a época não existia, mas a gente entendeu o lazer, colocou o que o cara queria, era uma família, você não tinha quadra nos empreendimentos, e a gente conseguiu pegar muitos terrenos, então deu para fazer isso. E aí foi um sucesso, nós vendemos 70% em 3 meses, e aí hoje a gente está na venda de manutenção, que a gente também não queria vender 100% para criar um head ali, vamos dizer, mercadológico com as unidades que você tem a vender ainda. Foi aí que foi a virada de chave para esse tipo de produto premium, vou chamar assim, né? De produto mais... Desde o início. Não era uma coisa que a gente parou e estava na gente. Então, estava no board da empresa, realmente esse tipo de produto. E a gente foi aprendendo, a gente falou, não, é isso aqui. Vimos que tinha market share para isso. Esse ponto que você colocou, por exemplo, moro em Bento Ferreira. Quando você olha as opções de 3 quartos, elas são super limitadas, né? Geralmente 2 quartos, então são poucos empreendimentos. Se for para 4 quartos, então, cara, você vai ter pouquíssimos, né? Então você foi realmente para um nicho, tecnicamente até, você criou vamos dizer assim, né? Criou um nicho, você apostou num empreendimento que teria ali fora do padrão de consumo Sim. De boa parte, né, do público. Cara, e quando você olha, quando eu vejo também essa questão, pelo menos para mim, de fora do mercado, né, e eu vejo um movimento, assim como vocês fizeram, a Nasca fez, até a própria Apex também fez um movimento semelhante, de criar esse produto, né, de venda de imóvel enquanto investidor, mas não o investidor, o cara que compra lá para ter o aluguel, e sim um cara que vai investir na SPE ali, no fundo que foi criado, enfim, qualquer que seja o instrumento, enquanto um movimento de retorno, né, um investimento dele próprio ali. Como que você olha para, pelo menos eu enxergo essa mudança relativamente recente, aí, não sei se de uns 10 anos para cá e tal. Quando você olha para o longo prazo, assim, já olhando para talvez 10 anos mais para frente, o que você vê que pode surgir de inovação e como que você se prepara para surfar uma nova onda aí de oportunidades ou de inovação no segmento e continuar liderando ou continuar se posicionando enquanto uma empresa relevante no segmento? Bacana. Assim, a estrutura de funding do nosso negócio, ele demanda muito, você bota dinheiro, para no final, se sobrar alguma coisa, tá lá no final. Depois você entregou o empreendimento, tudo. A gente vê, assim, pelo menos a análise que eu faço, nós temos alguns recortes de funding para o nosso negócio. Década de 80, 90, tinha muita obra com condomínio fechado. Juntava, acho que hoje, que perdurou e faz um bom trabalho ainda, a Galvana, esse modelo, ela se posicionou muito bem nisso, que apura os custos e tem um percentual sobre, só que em contrapartida, às vezes o valor fica menor, mas em contrapartida o cliente tem que pagar todo o valor do apartamento durante a obra, 3, 4 anos, e às vezes fica pesado.
Então, 80 e 90 foi isso. Quando quebrou em call, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, o mercado, os bancos, as estruturas ficaram mais robustas. Criaram-se vários dispositivos, a alienação fiduciária começou a ficar muito em voga, e aí a gente começou aquela rampada ali do início dos anos 2000 até lá na Dilma, 2014, 15, quando a gente começou a ter aquela crise, uma rampada muito grande. Se você pegar os níveis de produção, pelo menos do estado aqui, a gente saiu de 4 mil unidades ano para bater topo histórico de 15 mil. Pra vocês não são, hoje a gente tem 7 mil unidades, 8 mil unidades. E a gente não chegou no nível lá de 2014 de produção de unidade. Foi muito trabalhado com o banco, porque esse recurso que ele vem do banco, o banco ele ganha um spread muito pequeno ali, porque é um recurso subsidiado, ou vem da poupança ou do FGTS, dependendo do modelo ali. E o que tem acontecido muito, né? Poupança, a gente vê mês após mês o recurso saindo da poupança, a gente tem várias, as assessorias de investimento cresceram e começaram, essa questão do investimento está cada vez mais em voga, o brasileiro está começando a tirar o recurso dele, não é só a poupança como investimento. E aí, paralelo a isso, foi o que você falou, uns 10 anos atrás, a gente começou a buscar outras vias, o mercado começou a buscar outras vias de captação de recursos, fundo imobiliário começou a trabalhar, estruturas de assets que fazem realmente essa estruturação com um investidor final. Claro que isso tem um custo maior do que você ir para um capital subsidiado que vem lá da poupança ou da FGTS, só que você consegue ter mais agilidade, você consegue às vezes ter um volume maior. Então assim, o que eu vejo para frente, eu não gosto muito de falar, vai sempre por uma coisa, igual o negócio do carro, agora é só carro elétrico. Não, acredito que você vai conseguir ter um mix para a obra preço de custo ainda, você vai ter um nicho, você vai continuar tendo um nicho, até porque a construção civil ela movimenta o PIB drasticamente, então não tem como o governo fechar os olhos e não remodular mais para frente essa estrutura, essa engenharia de recurso para a construção civil. E a parte dos fundos imobiliários, do recurso, venda de produto proprietário, vamos colocar, financeiro, que é o que a gente faz, eu acho que vai continuar e vai aumentar mais. Vai aumentar mais. Como que a gente se posiciona para frente? A gente tem focado muito em tecnologia. Estou falando especificamente da área de captação de recursos, né? Muito em tecnologia, processo. Se você tem noção, hoje, as novas viabilidades nossas não saem um número de margem lá no final, um retorno lá no final. A gente está começando, deixa eu ver se até tem aqui para mostrar para vocês. A gente está começando a trabalhar com probabilidades. Aí você coloca inteligência artificial ali dentro e você faz mais de 1 milhão de interações das variáveis. Vou dar um exemplo. Meu custo de marketing é 2% do VGV, mas eu vou botar ele de 1 a 5. O que isso faz? E aí a inteligência artificial vai fazendo todas as iterações. Sensibilidade, né? Todas as sensibilidades. É feita a análise de sensibilidade, só que normalmente você coloca 2 variáveis, faz um quadrinho assim, isso aí a gente faz. Esse é um negócio que ele é muito maior. Deixa eu ver se eu acho que só para vocês entenderem o... Enquanto você procura, e uma das coisas que eu acho que esse mercado vai acabar caminhando para um aspecto também de tokenização, que aí existe uma possibilidade, por exemplo, de criar um mercado secundário, né? Hoje você tem fundo de investimento imobiliário, você tem ali a cota, sim. Você consegue fazer a aquisição, isso está listado, está público, mas de alguma forma você consegue criar esse mercado secundário e às vezes o investidor, antes da finalização do empreendimento, se ele quiser sair da cota, vender a cota, etc., aquilo ali ele consegue fazer a utilização disso, né? Então acaba sendo uma das questões não apenas para o mercado imobiliário,
mas também para uma questão de investimento em empresas também, né? Você vai fazer um crowdfunding, por exemplo, você consegue fazer isso de forma tokenizada e acaba sendo uma forma de um contrato inteligente para viabilizar aquilo e você ter possibilidades de sair do cara não ficar amarrado no projeto até o fim, né, se ele não quiser, por exemplo. Então, acho que é uma das possibilidades interessantes desse mercado. Assim, pensando talvez de uma maneira um pouco mais aberta, eu acredito muito que esse advento da tecnologia, inteligência artificial, ele vem a trazer a redução de muitos intermediários nesse caminho. Então, talvez tenha a tokenização, mas talvez em vez de você... Porque o que acontece? O cara deixa o recurso dele no banco. O banco pega aquele recurso e vai lá e empresta para a empresa. A empresa vai lá e vende ainda para receber, pagar imposto, e você tem toda uma cadeia ali, e o banco, geralmente, a gente vê que o lucro do banco não é pequeno. Então, assim, tem maneiras, talvez, de você fazer essa ponte. Então, com tokenização ou até com um produto mais estruturado mesmo, ou para um ticket um pouco maior, eu concordo com você. Eu acredito que deve caminhar, a gente vai ter algumas vias caminhando por esse modelo. Cara, é bem impressionante ver assim, a trajetória de vocês, né? Quando a gente olha o que vocês já têm de projetos executados, que vocês têm em execução em termos de VGV, que vocês têm projetado, me parece que vocês estão num crescimento que tem uma certa exponencialidade, né? Pelo menos uma perspectiva de que, até mesmo no episódio que a gente gravou com o Paulo Henrique Corrêa, né, o fundador da Valor Investimentos, acaba tendo um pouco disso, né? Quando você pega o patrimônio sob custódia deles, né, chega num determinado momento, você tinha até isso anotado, né? Vai numa crescente, aí dobra, depois vira uma exponencial e isso acaba sendo interessante. Acho que muito por conta desse modelo que vocês acabaram optando, né? Que tem vários desafios de verticalização, de ter várias áreas que em diferentes empresas que trabalham no mercado imobiliário acabam se posicionando só para vendas ou só para construção ou só para fazer um projeto de arquitetura ou só, enfim, acaba sendo de forma muito pulverizada. Acho que vocês conseguem trazer dentro dessa abordagem unificada esse conceito que você citou, que é, vamos dizer assim, o padrão Apple, né? Que você faz tudo dentro de casa, você sabe a forma como você está fazendo e você quer sempre fazer aquilo ali da forma mais bem feita possível, sem entrar em briga de marcas aqui, mas é um posicionamento que a empresa, a Apple acaba tendo, e acho que vocês estão num caminho bem interessante em relação a isso. A gente queria, cara, te agradecer pela participação no podcast. É bem bacana ver cases como o de vocês, assim, né? Isso acaba certamente inspirando o nosso público, que acabam sendo empreendedores, gestores, pessoas que de alguma forma têm contato aí, ou querem atuar na gestão dos negócios, e desejar muito sucesso, ainda mais sucesso para vocês aí nessa caminhada. Não, eu que agradeço a oportunidade de a gente estar mostrando um pouquinho da nossa luta diária, né? A gente vai devagarinho aí, fazendo o nosso, tentando fazer o melhor, e acho que isso que é o importante. E muitas vezes a gente tem uma mão ali de cima que vai ajudando em muitas vezes esse trabalho, ou dando força para nós. A gente agradeço até em nome da Mivita, acho que todo o time lá já assiste vocês também, já viram o trabalho bacana que vocês estão fazendo. Eu que agradeço. E lembrando que a gente não faz as vendas, tá? Porque senão depois o mercado imobiliário, pelo contrário, a gente ajuda eles a vender as imobiliárias, e os corretores são os nossos principais clientes. Perfeito. Vale esse disclaimer. Reforçando aí, parabéns. Já tinha ouvido falar muito da Mivita. Muito bacana ouvir a história de você, da idealização do negócio. Mais uma vez aí, reforçando sucesso na jornada aí. E se você chegou até aqui, queria te convidar a se inscrever no nosso canal. Certamente todos os próximos episódios você vai receber aí em primeira mão. Muitos cases já passaram por aqui, então já estamos aí quase 80 episódios. Então tem aí muita história para você se inspirar e se basear também. Se você acredita que esse episódio vai fazer a diferença na vida de alguém, compartilha também. E não deixa de deixar aqui a sua avaliação ou o seu comentário. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.